céu. É tempo de amar, é tempo de cuidar, é tempo da criação, é tempo da criação. Um rio grandioso de justiça e de paz convida-nos agora, unir nossas mãos. É tempo da criação, é tempo da criação, de fraternidade e beleza, de alegria e muita leveza. O mundo irá florir, é tempo da criação, é tempo da criação. Bendizei, obras de Deus, celebrai o Criador onipotente. Bendizei, obras de Deus, louvai-o e exaltai eternamente. Louvai-o e exaltai eternamente. Eu sou Tião Farinhada. E eu sou Eliane. Estamos próximo do rio José Pedro, rio Alto Jequitibá e rio Manhuaçu. Hoje é 1º de setembro, é o Dia Mundial de Oração pela Criação. Rezemos juntos, invocando a Trindade Santa. Ó Deus Pai, eu preciso de Ti. Ó Deus Filho, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou, nada sou. O começo de tudo. No princípio era o silêncio. Ouvia-se apenas o suave assobio do vento. O assobio foi se intensificando, intensificando e virou cantiga. Surgiu daí então a arte da criação. A cantiga engravidou-se de sabedoria e deu à luz a palavra. Cheia de contentamento, a palavra cresceu e floresceu no coração da terra, enchendo-a de esperança. Como não cabia mais em si mesma, a palavra transbordou. Decidiu então vestir-se de utopia. Cantou a alegria, ensaiou a liberdade, transformou-se em poesia, profecia libertária. Desde o princípio, cantiga, palavra e poesia guardaram cuidadosamente as sementes do reino. Então, certo dia, as sementes fecundadas pela divina Ruá, o Espírito de Deus, deram vida ao amor, a quem chamaram Emanuel, Deus conosco. Com ele, nele e por ele, inaugurou-se um novo tempo, uma nova humanidade. Irmãos e irmãs, paz e bem, sou Frei Gilberto Teixeira, estou falando aqui da Vila Franciscana em Belisário, junto ao Rio Fumaça. O Rio Fumaça vai desaguar no Rio Muriaé e este, por sua vez, no Rio Paraíba do Sul. É com grande alegria que nós iniciamos, juntamente com vocês, este tempo da criação. Hoje, 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pela Criação, o Dia da Criação, que nós possamos celebrar toda a criação de Deus da qual fazemos parte. Tudo está interligado. Nossas reflexões para este tempo da criação são feitas em parceria com toda a família franciscana do Brasil, de modo especial com o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, o Sinfrajup. Juntos vamos semeando palavras de esperança, de luta, de comprometimento, que nós franciscanos e franciscanas possamos dar um testemunho verdadeiro de fidelidade a Deus, amando
todas as criaturas. Para iniciar nossa reflexão, nós convidamos Suzana Moreira, que juntamente com a reverenda Rachel Mesh, é coordenadora do Comitê Diretivo Ecumênico do Tempo da Criação. A Suzana, então, vem nos falar desse tempo tão bonito e tão importante. Seja bem-vinda, Suzana. Olá, meu nome é Suzana Moreira, também conhecida como Suzy Teóloga. Eu sou da Mata Atlântica, nasci próxima ao Rio Paraíba do Sul, mas cresci também junto ao Rio Tamanduateí, junto ao Córrego Ressaca, o Ribeirão das Pedras, o Rio de la Plata, Riacho Oyster e Rio Brazos, Rio Rainha, Rio Atibaia, Rio Paraná. Eu cresci mudando muito de cidade pelo Brasil, Argentina, Estados Unidos e tive essa oportunidade de ir conhecendo a criação de Deus através desses nossos irmãos rios que estão espalhados pela nossa terra. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o tempo da criação, que justamente esse ano tem como símbolo um rio poderoso. O tempo da criação ele começa dia 1º de setembro e vai até 4 de outubro, acontece todos os anos. E tem essas datas específicas como início e fim, porque são datas muito simbólicas. Dia 1º de setembro é o dia da criação, a festa da criação. Na Igreja Católica, o Papa Francisco instituiu como Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Isso foi já há alguns anos, mas antes dele instituir isso na Igreja Católica, foi o patriarca Dimitrios I que instituiu esse Dia da Criação para a Igreja Ortodoxa em 1989, então já faz um tempinho. E desde então, outras denominações cristãs começaram também a celebrar esse dia e depois estender essa celebração até dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis. Então, todos os anos o tempo da criação acontece nesse período e é celebrado por diversas denominações cristãs. Então, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Comunhão Anglicana, evangélicos, outras igrejas históricas protestantes, são diversas denominações cristãs ao redor do mundo celebrando esse tempo especial em que a gente realmente se dedica em refletir sobre o que significa professar nossa fé no Deus Criador, o que significa esse dom da criação e qual é então o nosso chamado de responsabilidade como filhas e filhos de Deus, criaturas também imersas nessa criação, de cuidar dessa nossa casa comum. E esse ano, o tema do tempo da criação é que a justiça e a paz fluam. Esse tema, ele foi definido depois de um processo de escuta e discernimento com juventudes ecumênicas ao redor do mundo. Todos os anos, o tema ele costuma ser definido pelo Comitê Diretivo Ecumênico, que também é composto por diversas lideranças ecumênicas do mundo inteiro, mas esse ano teve esse diferencial deles quererem dar essa responsabilidade para os jovens, para escutar o que os jovens queriam que fosse o foco do tempo da criação esse ano. E assim surgiu, que a justiça e a paz fluam, com esse desejo da gente realmente olhar para as realidades que a gente está vivendo, as injustiças que a gente está testemunhando, mas que a gente possa olhar para essa realidade complicada, para essas crises e essas injustiças que a gente vê e pensar como que a gente pode juntos trabalhar para que haja realmente justiça e paz. E por isso o símbolo é um rio poderoso. É uma imagem, né, que a gente pensa como que o rio ele é formado por diversos córregos, riachos e cada pequeno bracinho que vai entrando nesse grande rio vai formando um movimento muito poderoso que pode realmente fertilizar e trazer vida para a terra. E esse símbolo, ele é inspirado num versículo do profeta Amós, capítulo 5, versículo 24, em que ele diz: "Mas antes que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca." E é isso que a gente quer mesmo, né? Que a justiça e a paz jorrem para todas e todos com equidade e que sejam realmente uma fonte de vida que não seca. A gente sabe que estamos vivendo um tempo bem complicado, né? De perda de biodiversidade, de aquecimento global,
de falta de decisões responsáveis a nível de política e economia, a nível de relações geopolíticas, para realmente responsabilizar as sociedades e o nosso modelo de desenvolvimento para garantir que continue existindo vida sobre a Terra. E o futuro da juventude está ameaçado pelos impactos dessa perda de biodiversidade, dessas mudanças climáticas. Então é cada vez mais urgente a gente tornar visível a paz com a Terra e na Terra, ao mesmo tempo que a gente trabalha pela justiça, e essa justiça também que nos chama a um arrependimento, né, para a gente se conscientizar do que precisa mudar nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso estilo de vida, para que realmente a vida seja uma casa para todas e todos. E assim a gente também se inspira nas palavras do profeta Isaías, que proclama: Eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Que a justiça e a paz, então, fluam e percorram toda a terra como um rio poderoso. Obrigado, Susana, que possamos viver intensamente este belo tempo da criação. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para este dia. Nela, o Papa recorda, então, a passagem de Amós, que inspira este tempo. Assim diz o Papa, que jorrem a justiça e a paz. Este é o tema do tempo ecumênico da criação deste ano, inspirado pelas palavras do profeta Amós. Jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Essa expressiva imagem de Amós diz-nos aquilo que Deus deseja. Deus quer que reine a justiça, que é essencial para a nossa vida de filhos, criados à imagem de Deus, como é a água para a nossa sobrevivência física. Essa justiça não se deve esconder demasiado em profundidade, nem desaparecer como a água que evapora antes de poder sustentar-nos, mas deve surgir onde houver necessidade. Deus quer que cada um procure ser justo em todas as situações e sempre se esforce por viver segundo as suas leis, permitindo a vida florescer plenamente. Quando buscarmos antes de tudo o reino dos céus, mantendo uma justa relação para com Deus, a humanidade e a natureza, então a justiça e a paz poderão jorrar como torrente inexaurível de água pura, vivificando a humanidade e todas as criaturas. Assim o Papa Francisco afirma, e ele continua então apontando para nós algumas questões. Como podemos contribuir para o rio caudaloso da justiça e da paz neste tempo da criação? Que podemos nós, sobretudo como igrejas cristãs, fazer para sanar a nossa casa comum, para que volte a pulular de vida? Devemos decidir-nos a transformar os nossos corações, os nossos estilos de vida e as políticas públicas que regem a nossa sociedade. Então, nesta mensagem, o Papa insiste que, em primeiro lugar, contribuamos para este rio caudaloso, transformando os nossos corações. Isso é essencial se se quer começar qualquer outra transformação. É a conversão ecológica que São João Paulo II nos exortava a realizar. A renovação do nosso relacionamento com a criação, de modo que já não a consideremos como objeto a explorar, mas, ao contrário, guardemo-la como sacro dom do Criador. E o Papa continua falando que, em segundo lugar, contribuamos para o fluxo desse rio caudaloso, transformando os nossos estilos de vida. Partindo de uma grata admiração do Criador e da criação, arrependamo-nos dos nossos pecados ecológicos, como adverte o meu irmão patriarca ecumênico Bartolomeu. Esses pecados prejudicam o mundo natural e também os nossos irmãos e irmãs com a ajuda da graça de Deus. Adotemos estilos de vida com menor desperdício e menos consumos inúteis, sobretudo onde os processos de produção são tóxicos e insustentáveis. E por fim, o Papa Francisco diz que para que o rio caudaloso continue a jorrar, devemos transformar as políticas públicas que regem as nossas sociedades
e moldam a vida dos jovens de hoje e de amanhã. Políticas econômicas que favorecem riquezas escandalosas para poucos e condições degradantes para tantos, decretam o fim da paz e da justiça. E para terminar a sua mensagem, o Papa Francisco nos diz assim: neste tempo da criação, como seguidores de Cristo no nosso caminho sinodal comum, vivamos, trabalhemos e rezemos para que a nossa casa comum seja novamente repleta de vida, que o Espírito Santo continue a parar sobre as águas e nos guie para renovar a face da terra. E o Papa nos lembra que no dia 4 de outubro, quando terminaremos o nosso tempo da criação, estará sendo a abertura do sínodo sobre a sinodalidade. Como os rios que são alimentados por 1000 ribeirinhos e torrentes maiores, o processo sinodal, iniciado em outubro de 2021, convida todos os componentes, a nível pessoal e comunitário, a convergirem no majestoso rio de reflexão e renovação. Todo o povo de Deus está envolvido no abrangente caminho de diálogo sinodal e de conversão. E assim chegamos ao final da nossa reflexão neste primeiro dia do tempo da criação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que sejamos abençoadas e abençoados para abrir nossos corações, a fim de receber as águas vivas da justiça e da paz de Deus dentro de nós. Amém. Que sejamos abençoadas e abençoados para compartilhar as águas vivas da justiça e paz de Deus com nossas irmãs e irmãos sofredores e todas as criaturas ao nosso redor. Amém. Que sejamos abençoadas e abençoados para caminharmos juntas e juntos com todas as pessoas de boa vontade, para que as muitas correntes de águas vivas da justiça e da paz de Deus se tornem um poderoso rio por toda a terra. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. É tempo da criação, é tempo da criação.